Olá, seja bem-vindo a mais um Fisconet Responde. Nesta semana, vamos falar sobre indicadores de endividamento. Então, quais são os indicadores que medem o endividamento de uma empresa? Como que nós analisamos esses indicadores quando eu falo de endividamento? Então, quando falamos de endividamento, nós estamos analisando as contas do ativo e do passivo, né? Ou seja, aqui nós vamos verificar de onde vieram os recursos que estão lá no nosso ativo, né? Que vieram, então, do nosso passivo. Então, dentro do passivo, nós temos as origens de recursos, que são os capitais próprios e os capitais de terceiros. O capital próprio, ele é representado pelo capital social, que é investido pelos sócios na empresa, né? Então, como origem de recursos que são aplicados lá no nosso ativo, nós temos de recursos próprios o investimento na empresa pelo capital social. E de recursos de terceiros, aqueles que estão alocados ali dentro do passivo circulante, que são os recursos de terceiros de curto prazo, e no passivo não circulante, os recursos que nós buscamos com terceiros para financiar as atividades da empresa e que vamos pagar no longo prazo, tá? Então, para deixarmos aqui claro o que nós estamos analisando, se eu vou analisar endividamento, então, eu vou analisar passivo. Tá? Então, as origens de recursos que financiam, né, os recursos que foram aplicados, então, lá no ativo. Então, o primeiro indicador que nós vamos analisar são os capitais de terceiros sobre os recursos totais, né? Ou seja, quem são os capitais de terceiros? Passivo circulante e passivo não circulante. E em relação ao capital total da empresa, né? Então, os recursos totais, tudo o que veio de recursos, né, tanto de capitais próprios quanto de terceiros. Então, a análise aqui é feita considerando as contas do passivo circulante mais passivo não circulante, meu exigível total, né, dividido, então, pelo meu recurso total, né, o exigível total mais o patrimônio líquido, ou seja, o meu passivo total mais o PL. Tá? Então, fazendo essa análise, eu tenho aqui um indicador de 0,43. O que isso significa? Significa que para cada R$1 que nós temos de recursos totais dentro da empresa, né, ou seja, o meu passivo totais, recursos próprios e de terceiros que foram investidos, 0,43 são investimentos de terceiros, são recursos que nós buscamos com terceiros, é o endividamento da empresa, tá? Então, para cada R$1 que nós temos de recursos totais, 0,43 são de capitais de terceiros. Outro indicador que nós podemos analisar é a relação dos capitais de terceiros sobre os capitais próprios. E aí aqui nós vamos fazer a análise do passivo, né, o passivo total, em relação ao patrimônio líquido, que foi aquilo que foi investido pelos sócios, né? Então, recursos de terceiros sobre os recursos próprios, né? Então, exigível total, passivo circulante mais passivo não circulante, dividido pelo patrimônio líquido, que é o capital social da empresa aqui no nosso exemplo, tá? Então, considerando o passivo circulante mais passivo não circulante, então 39 mil mais 12 mil, dividido por 65 mil, que é o capital social. Isso nos dá, então, um coeficiente de 0,78. Que é um coeficiente bem interessante, significa que para cada R$1 que foi investido pelos sócios na empresa, 0,78 eles buscaram, então, com capitais de terceiros, tá? Então, significa que a empresa também tem aqui uma situação, né, saudável, ela tem mais recursos próprios investidos na empresa do que ela busca com terceiros, então, para financiar as suas atividades, tá? E por fim, nós temos o coeficiente que analisa a participação do passivo circulante sobre o endividamento total, né? Ou seja, analisa as dívidas de curto prazo em relação ao endividamento total, né? Considerando então as dívidas de curto e longo prazo. Então, aqui considerando o exigível total, né? Passivo circulante em relação ao passivo total. Então, nós vamos ter passivo circulante dividido pelo passivo total, exigível total, que vai dar um coeficiente de 0,76. O que isso significa? Significa que em relação às minhas dívidas totais, 0,76, né, são dívidas de curto prazo. Tá? Então, para cada R$1 que eu tenho de dívidas totais, 0,76 centavos, então, são dívidas de curto prazo. Então, eu tenho mais recursos, né, mais dívidas no curto prazo do que dívidas no longo prazo.
Então, esses foram os indicadores aí que auxiliam as empresas a analisar o endividamento. É sempre importante analisar esse item dentro da capacidade, né, de financiamento que a empresa possui, qual é o grau que ela tem de endividamento e o que isso impacta se ela for buscar mais financiamento, né, se ela precisa desses recursos, aonde estão alocados os recursos que ela utiliza, então, nas suas atividades, se ela busca mais recursos próprios, mais recursos de terceiros, enfim, são análises interessantes para fins de análise econômica e financeira das empresas. Ficamos por aqui, um abraço e até a próxima!